Meu nome é Mirte de Holanda, eu tenho 31 anos, de formação sou administradora e cineasta, atuo como produtora cultural aqui em Recife e durante essa pandemia a minha categoria ela foi bem afetada, então eu estava em casa na quarentena quando eu vi um anúncio no Instagram sobre o curso de constelações familiares. Eu não fazia ideia do que era essa ferramenta, mas tinha algo que me chamava muito a atenção nesse anúncio, que falava sobre não repetir padrões negativos na sua vida. E isso eu já sabia que existia na minha vida, eu queria muito trabalhar sobre isso. E como eu estava pensando numa transição de carreira, eu imaginei que isso seria importante. Eu só não tinha dimensão do quanto seria importante, né? Eu resolvi fazer esse workshop gratuito de uma semana. As palestras elas iam me impactando de forma que eu não conseguia parar de pensar mais naquilo. Então, ao final do curso, eu tive a oportunidade de ingressar no curso mais aprofundado sobre essa ferramenta. Com um desconto, eu aproveitei essa oportunidade. Tem 1 mês e meio que eu tenho feito o curso e os resultados eles têm sido assustadores, desde a minha vida pessoal até a minha vida profissional, né? Inicialmente, a minha expectativa era aplicar com o meu filho de 3 anos essa ferramenta para que os meus traumas de infância, os meus padrões negativos de infância não afetassem mais a vida dele e que eu pudesse ter mais tranquilidade ou pelo menos mais um norte para fazer a minha transição de carreira. Só que a mudança ela começou a ser tão grande na minha vida que os meus vizinhos, os meus parentes, os meus amigos, eles começaram a me perguntar o que estava acontecendo, né? Por que eu estava mudando tantas coisas tão rápido assim, como eu estava mais feliz, porque fazia muito tempo que eu não estava feliz. E naturalmente eu comecei a falar sobre a ferramenta, as pessoas começaram a me procurar como se eu fosse expert no assunto e elas começaram a me perguntar se eu não poderia fazer essa ferramenta com elas e me perguntar valores e aquilo começou a ficar na minha mente, né? De repente poderia ser uma possibilidade, assim, eu estava aberta, mas eu ainda não tinha certeza se aquilo era para mim. Até que eu precisei ir na delegacia, né, esses últimos 10 dias e noticiar um crime. E numa delegacia especializada você encontra pessoas bem despedaçadas. Eu cheguei no escrivão e eu comecei a relatar para fazer o meu boletim de ocorrência. Ele achou muito relevante me passar diretamente para o delegado. Então o delegado ele começou a me ouvir e a todo momento ele me interrompia, perguntava se eu precisava de uma água, se eu queria ligar para alguém para me acompanhar, se eu gostaria de sair, respirar um pouco para continuar depois. Aquilo foi me incomodando, eu comecei a perguntar para ele o que estava acontecendo e de repente ele me falou que nunca viu alguém chegar com o tipo de relato que eu estava chegando e com tanta paz e harmonia sobre o que eu estava requerendo dele. Foi então que eu resolvi me apresentar e me assumir como cineasta e terapeuta integrativa. Comecei a falar sobre a ferramenta, o que é que ela tem feito na minha vida, sobre a minha transformação, sobre o que eu tenho descoberto com essa ferramenta e naturalmente a nossa conversa entrou num outro ritmo, numa outra frequência. Eu que estava ali precisando do serviço público, de repente era o serviço público que estava falando para mim, Mirtes, eu não sei quanto que é o seu trabalho, mas eu tenho 10 mil para a gente iniciar. Eu vejo que o que está acontecendo na sua vida, algumas coisas aconteceram na minha também, eu gostaria muito de me livrar desse peso. E o que passar disso, se você puder dividir no cartão, eu gostaria de começar amanhã aqui mesmo na delegacia, se você tiver disponibilidade. E nossa, isso foi, eu acho que o pontapé maior, né? Para que realmente eu percebesse o quanto isso é importante, o quanto essa ferramenta é poderosa e o quanto pode ser seguro, não é? Você fazer uma transição de carreira trabalhando com essa ferramenta. Eu nunca senti o meu trabalho tão valorizado, né? Eu recebi uma oferta de 10 mil por algo na minha área, precisava de algumas reuniões. Eu precisaria mostrar algo do meu trabalho e não falar sobre minha vida pessoal. E o mais incrível que eu acho nessa ferramenta é que a gente só precisa falar aquilo que acontece com a gente, né? A nossa transformação, aquilo de benefício que traz para nossa vida. A gente não precisa fazer coisas absurdas, sabe? A estratégia do Diogo em passar um módulo inteiro nos ensinando como falar com as pessoas é simplesmente o suficiente, é só isso, é só falar com as pessoas.
E para vocês terem uma ideia melhor, eu voltei para minha casa, eu consegui aquilo que eu precisava da delegacia. E no outro dia o delegado ele estava me ligando, perguntando se eu poderia atender ele naquele momento. E eu não tinha o bonequinho da constelação, eu não tinha maquineta, nunca trabalhei com isso. Então era uma coisa totalmente nova para mim. Eu falei para ele que não poderia ser naquele dia, mas que no próximo dia eu iria sem falta. A gente marcou um horário. E então eu imaginava fazer a entrevista gratuita que o Diogo ensina, não é? Chegando na delegacia, eu procurei o delegado, ele me levou numa sala que tinham 7 pessoas. Gente, não era uma coisa mais pessoal, ele já tinha falado para várias pessoas na delegacia, tinham 7 me esperando. E então eu fiz a entrevista em grupo, né, aquela gratuita com as 7 pessoas. Eu saí de lá com todos fechados, então foram 8 pacotes fechados no único dia. E não parou por aí, eu imaginei que ali teria acabado aquele ciclo. Ele começou a ligar para outros órgãos da segurança pública aqui em Recife. As pessoas começaram a me ligar, eu comecei a marcar entrevistas com outras pessoas e foi tomando uma proporção tão grande que um dos órgãos de controle e monitoramento aqui da segurança pública me convidou para fazer um e-book em conjunto, onde eles vão aliar os dados oficiais que se tem aqui de monitoramento e algumas coisas sobre a constelação familiar. E nossa, eu fiquei muito impactada, porque não só a valorização do meu trabalho, mas uma transição tão segura. Eu nunca imaginei isso em tão pouco tempo, porque eu tô falando de 10 dias. 10 dias que tudo isso aconteceu. Com esses pacotes todos fechados, eu tenho uma soma de R$42 mil. Só de pacote fechado. Mas não para por aí. Como eu já falei, o meu filho ele tem um problema congênito no coração. E era bem difícil para mim lidar com isso. Por isso que eu procurava tanto uma ferramenta. Eu queria que ele não se desesperasse com o hospital, algo que eu sempre tive medo de hospital, pavor de sangue. E eu queria quebrar esse padrão, porque meu filho ele precisa várias vezes ir ao hospital. Então todos os médicos que cuidam do meu filho conheciam meu desespero, conhecia a minha angústia, a minha ansiedade, o quanto eu não sabia lidar com aquela situação. De repente eu precisei voltar esses dias para os procedimentos de rotina, para as consultas de rotina também, e os médicos notaram a diferença. E aqueles médicos que sempre cuidaram do meu filho, eles agora estão fechando pacotes comigo para ressignificar coisas que aconteceram na vida deles. E para mim isso é muito gratificante, porque o quanto eu preciso desses médicos, o quanto eles fazem pelo meu filho, a oportunidade de fazer por eles algo e ainda ser remunerada por isso, ser valorizada por isso. É surreal, gente. R$42 mil de pacote fechado. Em 11 dias de trabalho, eu precisaria fazer isso em meses na minha profissão. Reconhecimento, sabe? E-book em conjunto com órgãos públicos. Era algo que eu não imaginava na minha carreira. E o quanto é seguro fazer o passo a passo que o Diogo ensina, sabe? Mesmo com tanta euforia, eu mantive o processo de colocar no grupo do WhatsApp, de fazer as entrevistas da mesma forma, como se tivesse prospectado do zero aquela pessoa. E nossa, as coisas têm acontecido. Eu tenho no meu prédio são 6 apartamentos e 2 fecharam pacotes comigo. Gente, eu tô falando de algo surreal, eu tô falando de algo muito, 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 muito acessível a qualquer pessoa, porque a gente fala com pessoas a todo instante, a todo momento, e se a gente falar com as pessoas, naturalmente elas vão chegar pra gente. Então, é uma transição de carreira mais fácil, mais segura que eu já vi na minha vida. O quanto que isso vai impactar no meu futuro, eu ainda não posso dizer, mas eu posso falar pra vocês com certeza que é muito seguro se a gente seguir todos os passos e que se a gente falar com as pessoas, vai acontecer. Então, se eu conseguir inspirar alguém a continuar e a trabalhar com essa ferramenta em sua própria vida, eu já estou muito feliz, porque eu estou muito grata por esse grupo, eu estou muito grata por esse curso, pelo Diogo, pela Escola de Heróis, por essa ferramenta, eu estou muito grata pela vida e eu estou muito feliz. Fazia muito tempo que eu não estava feliz. E eu acho que isso é a coisa mais importante.